Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje vamos trazer um assunto pouco comentado, né? E que é uma realidade aí no mercado de agências, né? Principalmente de agências que tem muita agência hoje que ganha muita grana com os vouchers jurídicos, né? O que são esses vouchers jurídicos, né? Muitos advogados hoje, especialistas, né, no direito do passageiro, eles ganham diversas causas, né, para os seus clientes e muitas vezes o pagamento da companhia aérea termina sendo através desses vouchers, né? As companhias aéreas dão vouchers de determinadas categorias para restituir, né, algum dano que foi causado, né? E muitos clientes, às vezes, não têm interesse em utilizar aquele voucher e tem alguns advogados que comercializam esses vouchers aí, né? Para o cliente, muitas vezes, prefere receber a grana do que os vouchers e aí o advogado, muitos advogados terminam comercializando, né? Esses vouchers para agências, né? Então, isso pode ser útil em alguns tipos de passagens, né? E ajudar a baratear, né? Principalmente passagens que estão muito caras, né, em altas temporadas e tal. Então, eu vou explicar aqui, né, principalmente os vouchers da Azul e da Gol, que são e como funciona, né, os tipos e de que forma as emissões deles também podem ser feitas, beleza? Então, vamos lá. O voucher da Azul, chamado Azul RT, né, ele é utilizado de forma online, né? Simplesmente na hora que você for fazer o pagamento, né? Tem aquele campo cupom que você vai botar ali o seu voucher, ele automaticamente vai aplicar, né? O voucher naquela passagem, né? E quais são? Existem 5 tipos de vouchers diferentes na Azul, né? Existem os vouchers, né? Sem restrição de classe ou destino, que são acordos muito antigos, então eles não são mais comercializados não são mais disponibilizados pelas companhias hoje em dia, né? São, inclusive, mais raros e bem mais caros para as agências que querem comprar esse tipo de voucher, né? Eles só podem ser aplicados em passagens que sejam a partir de 15 dias, né, da viagem. Então, eu não posso usar em passagem em cima da hora, nem que tenham menos de 15 dias, certo? Existem os vouchers ABY, né? Mais Fernando de Noronha, que são os vouchers que eles não podem ser utilizados na tarifa A, B e Y. Quando você vai fazer a emissão da passagem na Azul, você clica lá no detalhamento, ele tem lá o tipo de tarifa daquela passagem. Então, se ela for A, B ou Y, esse voucher ele não pode ser utilizado, né? Mais Fernando de Noronha, né? Então, ele só pode ser emitido 28 dias de antecedência, né? E ele não pode ser utilizado para Fernando de Noronha também, independente da tarifa, certo? Existe o chamado restrição ABY AFG, né? Que é o que chama de voucher alfabeto, né? Mais Fernando de Noronha, que também tem o mesmo critério, 28 dias de antecedência, precisa ser emitida a passagem, pelo menos, né? Então, bote um mês. Então, toda a passagem que vai utilizar esse tipo de voucher precisa ser emitida para 30 dias para frente, aí, para você poder utilizá-la, né? Existe também o alfabeto, que tem restrição para Rondônia e Fernando de Noronha, que também segue o critério de 28 dias para frente, né? E tem somente o restrição ao alfabeto mais Rondônia, ou seja, esse aceita Fernando de Noronha e também 28 dias de antecedência para ser utilizado. Beleza? Então, esses são os 5 tipos de vouchers da Azul, certo? E agora eu vou falar do voucher da Gol. Tem uma grande... já tem um atrito maior aí de início que só pode ser emitido via call center, certo? Então, é um voucher que você precisa ligar para a Gol para fazer a emissão utilizando ele, certo? Existem 2 tipos só de vouchers RT da Gol,
que é o de alta temporada e o de baixa temporada, né? Então, qual é o de alta? Ele emite todas as reservas, todos os meses do ano, né? Com antecedência de 15 a 25 dias, né? Então, o ideal é que você, já por segurança, emita para passagens acima de 30 dias, porque às vezes demora, como é feito tudo offline, da Gol mandar o e-mail com o voucher aplicado na passagem. Né? E agora tem também restrições, né? Para o aeroporto de Fernando de Noronha, né? E Jude, que, deixa eu ver aqui, eu esqueci agora qual é o aeroporto. Jude. IATA, aeroporto Jude. Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora e... Cadê PVH? PVH é o de Porto Velho, Rondônia. Então, tem esses dois aeroportos que existem alguns vouchers que não contemplam. Juiz de Fora, Fernando de Noronha e esse de Rondônia também, né? O de baixa temporada, ele não pode ser emitido em dezembro, janeiro, fevereiro e julho, certo? Também tem que ter com antecedência de 15 a 25 dias, né? E tem as mesmas restrições, né? De Juiz de Fora, Fernando de Noronha e alguns de Rondônia. Beleza? E o que é que exatamente esse voucher traz de benefício, né? Então, assim, às vezes você tem uma passagem que está custando R$4.000 e de volta, né? E aí você, aplicando o voucher, você vai ter esse trecho, né? Isento. Então, você comprando um voucher, você vai ter, é como se você estivesse comprando aquela passagem, né? Então, pode fazer sentido, por exemplo, você comprar um voucher de R$1.800, R$1.900, para vender para uma passagem de 4.000. Você pode vender ele por 3.000 ali e tem um lucro de 1.200, por exemplo. Entendeu? Então, pode fazer sentido nesse cenário e que as passagens também estejam, né, acima de 30 dias para você ter uma margem de segurança aí. Né? O voucher da Gol tem essa grande vantagem que você precisa ligar para lá, precisa esperar chegar a passagem, que leva um tempo, né? Às vezes leva 10, 15 dias, e aí o cliente pagou, fica ali ansioso esperando a passagem, então isso é um complicante, né? Na Azul não tem isso, que você aplica online na hora, né? Então o voucher da Smiles, né, da Gol, né, é um voucher bem mais difícil de ser vendido, né? Inclusive por isso também ele tem um preço mais baixo do que o da Azul, né? Então, esses são, né, os dois tipos de voucher que nós temos, né? O voucher da Azul e da Smiles, né? O da Gol tem de alta e baixa temporada, e o da Azul de 5 tipos diferentes, né, com categorias diferentes, né, com as suas restrições, e que pode te ajudar, né, uma determinada passagem específica, né? Sempre conte com 30 dias, né, para frente, para emissão de passagem com voucher em qualquer situação, seja na Gol ou na Azul, né? E a Azul ainda tem um porém, né? Como ele tem várias, às vezes tem aquele voucher abecedário, que às vezes você encontra uma passagem ali numa tarifa que aceite, só que às vezes você demora de emitir e de repente muda, a passagem muda de categoria e aquele voucher você não consegue mais aplicar, né? Então, tem esse agravante aí, né? Principalmente para o voucher abecedário, que o voucher alfabeto, que a gente, às vezes, demora um pouco de emitir. Às vezes, a gente pesquisa ali, está uma tarifa, na hora que você vai aplicar o voucher, ele já mudou. Então, tem que ser uma coisa rápida, que você pesquise e já aplique o voucher para você não perder aquela oportunidade. Beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!